aqui quem fala é o Israel e no episódio dessa semana o artista que iremos explorar é o Chico da Silva, com a entrevistada Nicole Martins. Oi, eu sou a Nicole Martins, sou estudante de História pela UFC e eu sou bolsista do Núcleo Educativo do MAUC. Nicole, conta pra gente quem foi o Chico da Silva. O Chico, ele é um artista que, para mim, ele ainda precisa ser muito estudado para realmente a gente compreender tudo que transpassou aí a vida dele, a obra dele, né? Mas, assim, seguindo uma linha mais cronológica, né? Primeiro, ele, desde o nascimento, foi uma pessoa que teve muita confusão, assim, associada ao nome dele, né? Ora ele é colocado como nascido em 1910, né? Na década de 1910, ora na década de 1920. E ele é um artista que nasce no Acre, né? E vai seguindo aí as tendências viajantes, por assim dizer, de outros artistas, né? Como o Antônio Bandeira, que também é muito presente no acervo do MAUC, né? Ele vai passar por lugares como Quixadá, Guaramiranga, né? Ele vem do Acre pro Ceará e ele vai morar boa parte da vida dele, né? E falecer aqui no Ceará, né? Ele mora no bairro do Pirambu, aqui em Fortaleza, né? Mais especificamente. E aí lá ele vai fazer a ocupação dele, né? Eu gosto de pensar que desde mesmo antes dele estar envolvido diretamente com a arte dele, né, que no começo, né, se expressou através dos muros ali próximos da Praia Formosa, né, enfim, ali do Pirambu mesmo, né, a dita Praia Formosa na época dele, né, e antes disso ele trabalhava com trabalhos manuais mesmo, né, de sapateiro, concertos no geral, né, como ajudante também. E aí, aos poucos, ele vai ocupando aí esses muros, né, até com materiais pouco convencionais, assim, artísticos, né, como carvão, giz, barro, né. Ele não usa pincel, ele não usa espátula, ele não usa esponja, né. Ele tem esse fazer artístico bem diferenciado, né, que inclusive vai ser mudado um pouco depois que ele se encontra com o Chablot, né, que aí ele vai realmente se inserir mais no mercado de arte na cidade, no mundo, né. O Chico, ele acaba aí, como a gente fala nos termos de hoje, né, vai entrando aí no networking, né, da arte, e ele acaba também mudando um pouco esses meios que ele usava, né, para poder estar fazendo a sua arte, né. Então ele começa inclusive a fazer parcerias, vem inclusive trabalhar no próprio MAUC, né, tem uma época que ele tinha um ateliê que era contínuo ao espaço desse museu. Então a história do Chico também está ligada à história do MAUC. Ele ajuda assim na fundação desse museu, junto com outros artistas que têm nomes mais assim destacados nisso, né, que atuaram mais fortemente, como Antônio Bandeira, Heloísa Joaçada, né. E eu retomo muito Antônio Bandeira também nessa minha fala, né. Eu coloco muito o Chico como o rei da cidade queimada de sol, né? Fazendo alusão também ao quadro do Bandeira, né? Um quadro que eu gosto muito. Eu acho que os dois artistas falam de cidade. É uma coisa que a gente pode até desenvolver mais pra frente, essa relação deles dois. E dois artistas viajantes, né? Como eu já tinha falado, dois artistas que ficam entre lugares. E ao se encontrar com o Chablot, então, como eu estava falando, ele vai mudando mais o meio artístico dele, né? Depois ele vem a falecer em 1985. E aí é um artista indígena, né? Um artista que traz aí também uma vivência diferenciada, né? Também para a constituição do próprio acervo do museu, né? Ele, junto com os outros artistas que vão fazer parte aqui desse podcast, né? Ele acaba trazendo também esses pontos que são só dele, assim. Para mim o Chico, ele é muito único, ele traz muitas discussões também sobre coletividade, sobre arte coletiva, né? Sobre os povos indígenas, né? Sobre toda a história dele que acaba sendo muito rica também pra gente tratar sobre. Nicole, sabemos da ligação que o Chico da Silva tem com o Jean-Pierre Chablot. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Chico, como eu tinha falado, ele acaba encontrando o Chablot em certo momento da vida dele, né? O Chablot que abre muitas portas também para a carreira artística dele. E diversas vezes o Chablot é colocado como o descobridor do Chico, né? O Chablot é tido como essa pessoa que deu o pontapé para que ele chegasse ao que ele é hoje, né? Esse encontro realmente foi essencial para que o Chico pudesse se inserir, né? O Chablot, ele acaba ajudando muito ele realmente na questão da venda das obras, na questão da orientação mesmo. Só que o que a gente vê muito também é aquela coisa, né? Colocando em termos assim mais populares, né? De hoje em dia, ele é fã ou ele é hater, né? Do Chico, porque ao longo aí da história que a gente vai vendo deles, o Chablot ora fala bem do Chico, ora fala mal do Chico nas entrevistas, ora ele às vezes também faz as duas coisas na mesma fala. A gente vê que tem uma certa violência ali também, inclusa na relação deles, né? Ora o Chico se vê muito próximo dele, ora não, né? A gente tem estudos sobre isso, né? Sobre como a relação deles foi meio problemática, não foi só no final, quando teve um rompimento, que realmente o Chablot começou a abertamente falar mal do Chico pra mídia, entre aspas, fazer a caveira do Chico, né, pra sociedade. Também sempre teve essas nuances, essas sinuosidades assim na relação entre eles. E a própria questão do Chico, ele ter uma vivência, um estilo que é diferente do padrão ocidental, branco, né, comum, que a gente vê na arte, né, principalmente aqui nesse contexto de formação mesmo da sociedade artística aqui fortalezense, né. O Chico, ele traz muito viés coletivo na obra dele, tanto que ele não trabalha sozinho, né, ele tem as 3 gerações, né, da escola do Pirambu, né, de vários artistas que estão ali junto com ele, que aprendem com ele, que também ensinam ele. É uma troca muito grande, é uma escola mesmo assim horizontal. A gente vê muito sobre isso também nos documentos que a gente encontra, né? E aí toda essa diversidade do Chico, nessa questão também do tempo de trabalho, né? O que era o tempo de trabalho para o Chico, né? Não era o tempo de trabalho convencional, né? Capitalizado, de que tem que ficar 4 horas almoço mais 4 horas, né? 8 horas diárias, 40 horas semanais. Não era desse jeito que funcionava para ele. Muitas vezes isso também não foi tão aceito, de certa forma. Então é complicado também falar sobre a inserção do Chico no mercado de arte justamente por isso também, né? A gente vê que muitos outros artistas chegavam a fazer muitas exposições internacionais, chegavam a lugares mais distantes, né? E o Chico, ele acabou, principalmente ali no período pós-morte, né? Ali em 1985, ele acabou como um cara que recebia a alcunha de bêbado, né, de fanfarrão, que não queria trabalhar, que era o, entre aspas, índio preguiçoso, que a gente vê se repetindo muito ao longo da história, né? Então, o Chico teve sim muitos problemas ali ao longo, né, da sua vida e mais pro final da sua vida também. Isso também convém mencionar, né, daqui a pouco. Ótimo, perfeita a colocação, Nicole. Mas no aspecto da cidade, como você vê o Chico se relacionando com ela? Acho que tanto a questão que eu já comentei dele estar sempre entre cidades, né? Assim, ele vem do Acre, vai para Quixadá, vai para Guarabiranga, vem para Fortaleza. A própria Fortaleza resguarda tantas cidades dentro dela, né? Então, às vezes parece que existe mais de uma cidade dentro da nossa cidade, né? Então, tanto essa questão quanto nas próprias obras. Eu acredito que muitas vezes essa questão de associar o que o Chico retrata nos quadros dele, né? Esse universo tido como místico, até onírico, né? Das lendas mesmo, né? Associado ao pai dele, né? Que era uma pessoa indígena, né? Era uma pessoa que contava muitas histórias para o Chico, das vivências, né, dele mesmo. E aí, na Amazônia, principalmente, né? As vivências do pai do Chico na Amazônia. E aí, associado essa questão das obras do Chico a isso. Só que o próprio Chico diz que não, que muito daquilo não é em relação às histórias que ele ouviu, é da própria imaginação dele. Ele consegue fazer aquilo, né?
Mais uma vez tem essa questão de que eu acho que a cidade aparece de novo associada ao Chico, na questão de que as obras elas também falam sobre cidade. Aquelas obras elas podem inclusive falar sobre uma cidade ideal, uma cidade que quem sabe dá mais ênfase, né? Dá mais importância aos animais, às diferentes formas de vida, não só ao ser humano. A gente vê que o ser humano não aparece tanto nas obras dele, e quando aparece, muitas vezes está numa posição de perturbar aquele equilíbrio, né, que está ali acontecendo. Então, uma cidade que resolve suas problemáticas sociais, uma cidade utópica mesmo, né? Uma cidade colorida, uma cidade que abraça a todos, uma cidade que ama a todos, né? E cidade eu digo também no seu sentido que é ser ocupado por pessoas, né? Então, uma cidade existe por conta das pessoas. Então, também pensar sobre como ele vai trazendo a vontade dele em relação à cidade. Eu acredito que os quadros também falam sobre isso. Então, Nicole, já em 85, o Chico da Silva nos deixa, né? E como você analisa, você faz essa leitura da pós-morte do Chico para as pessoas? Então, como eu estava falando, desde o começo da sua vida, né, o Chico ele vai passar por vários adjetivos, né, ora negativos, ora positivos. Ora ele é tido como o índiozinho débil mental, entre aspas, né, pelos moradores ali do Pirambu, que tinham os muros das suas casas, né, intervidos pelo Chico, né. Ora também é o doutor Chico, né, já quando ele já está mais consolidado no mercado da arte. Ora como professor, né, ora como aluno na questão da escola do Pirambu. Ora como bêbado, ora como uma pessoa que retrata de maneira completamente inovadora a cidade, todas as temáticas que ele se propõe a retratar nas obras dele. Então, propriamente ali no período da morte dele, como eu falei, ele vai passando por mais problemas pessoais mesmo, né? De saúde, também de família, e aí isso vai sendo apropriado pela mídia e de um jeito que acaba mesmo assim boicotando ele, né? Nesse termo mais popular. E aí, hoje em dia, a gente vê uma reapropriação da história do Chico, né? A gente teve o ciclo carnavalesco de Fortaleza em 2020, que tinha como tema o Chico, foi interrompido ali um pouco pela pandemia, né? Um salão de abril também recente, também tinha o tema, como tema, a obra do Chico, né? A gente tem, inclusive, hoje, né? Exposições como a da Pinacoteca, né? Que, inclusive, algumas obras do mal que estão emprestadas para lá, que retratam novamente, né, até pelo outro olhar, essa vida e obra do Chico, né? Então a gente está tendo aí muitos estudos acadêmicos também, então a gente está tendo uma revisitação de como foi feita toda essa articulação da vida e da obra dele ao longo do tempo, né? E aí hoje também, né, com outros estudos sobre ancestralidade, né, sobre raça, sobre vários temas que a gente vai também aprendendo mais sobre, né? A gente também passa a ver o Chico com outros olhos também. Mas repito o que eu falei, né? Eu ainda acho que o Chico é um artista que precisa ser muito estudado, muito explorado e muito ocupado também, né? Pra gente poder tentar entender melhor quem foi ele, né? E para finalizar nosso episódio sobre o Chico da Silva, eu gostaria que você falasse para a gente uma proposta de mediação que as pessoas podem ter acesso durante uma visita presencial ao MAUC, com a intervenção, claro, do nosso núcleo educativo. Então, uma proposta que atende assim a diversos públicos, né? Ela pode ser adaptada para diversos públicos. É a proposta da contação de histórias a partir dos quadros do Chico. A gente percebe que ao longo dos quadros dele tem muitos elementos que vão se repetindo, elementos que às vezes também se repetem, mas muda alguma coisa ou outra. É como se realmente ele contasse uma história com os quadros dele, né? E sempre a gente consegue deduzir ali que está acontecendo alguma coisa, né? Alguma ação.
E aí a proposta seria mesmo a gente ir conduzindo, né? Falar um pouco sobre o Chico, falar um pouco sobre esse contexto da vida, né? E da obra dele. E aí depois propor que as pessoas acompanhem a gente, né? Que está fazendo a mediação, nós educadores, para compor uma história para aquela sala, né? Em questão do Chico. Então, aí eu começo com um quadro, né? Eu, Nicole, puxo um quadro para vocês, falo: numa cidade bem distante existia um monstro azul, né? Que convivia harmonicamente, né? Com os outros animais que estavam aí próximos a ele, né? Aí a gente vê que, por exemplo, em outro quadro vai repetir esse monstro azul, né? Esse monstro azul que eu digo é um personagem, né? De certa forma, assim, de coloração azul que aparece em muitos quadros do Chico, né? Eu reparo isso, assim, é algo meu. E aí outra pessoa vê um quadro aí, e aí tudo mudou quando chegou outro animal que não ficou mais em paz. E aí, seguindo mesmo a história, sabe? De certa forma, repetindo elementos ou criando mesmo alguma relação de cores, né? De personagens, de coisas assim. A proposta mesmo é fazer uma dinâmica, né? Tornar o momento ali mais divertido e auxiliar na interpretação dos quadros, né? Esse foi o nosso episódio de hoje sobre o Chico da Silva. Fica o convite, né, para você visitar o Malco presencialmente. Apesar que a exposição do Chico da Silva na sala permanente, no momento ela está suspensa. Porém, futuramente a gente vai retomar essa sala que é bem importante aqui para o Malco. E é importante também ocupar, né, o espaço do Malco com as outras galerias em outros espaços, que fica aqui no nosso Museu de Arte da UFC. E agora eu vou agradecer a Nicole, né? Muito obrigado, Nicole, pela presença e pelo desempenho, enfim, de participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre bom falar sobre o Chico. Fico feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de conversar aqui hoje e eu estou à disposição também, caso alguém queira conversar sobre. Estou aí no Malco. Então é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir até aqui. Espero que as informações sobre o artista tenham também sido relevantes, né? Contamos com a sua audiência e sua presença, enfim, seu ouvido também no próximo episódio. Até a próxima e muito obrigado.